Glória a Deus, amém? Podemos tomar assentos. Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecer mais uma vez a Deus por esta oportunidade de podermos juntos estarmos aqui, clamarmos, orarmos ao nosso Deus, amém? A oração, amados, tem um poder muito grande. Eu digo isso por experiência própria. Através da oração, muitas batalhas já venci, amém? E aquilo que ainda não venci, eu creio que da mesma forma como eu venci aquilo que já venci, eu irei vencer, amém? Falo de desafios grandes que Deus colocou na minha vida, que alguns deles são muito pessoais, não tem como partilhar, e alguns que eu entrei em propósito durante anos que eu orei, mas Deus respondeu. Eu estou vivendo hoje aquilo que eu orei há anos atrás. E há propósitos que eu, com meu Deus, eu criei, e eu, neste momento mesmo, tenho a dizer que tenho que cumprir com esses propósitos, mas não é o lugar nem o momento. Há um lugar específico que eu tenho que chegar, para pessoas específicas que eu tenho que alcançar, para poder honrar a Deus, aquele compromisso que eu fiz com Ele, amém? Às vezes entra nesses propósitos de oração, faça um compromisso com Deus, que Pai, estou passando por isso. Eu preciso disso. Eu vou te agradecer, eu vou te honrar, eu vou fazer isto, eu vou dedicar a minha vida a ti. Eu vou fazer isto ou aquilo. Mas entra neste propósito e ora e espere no Senhor, amém? Aliás, a palavra de hoje fala um pouco sobre isso. É um texto bem conhecido, podemos abrir o livro de Salmos 37, versículo 5. Bem rapidamente, vamos meditar neste versículo. Salmos 37, versículo 5. Graças a Deus, aleluia. Já achamos? Salmos 37, versículo 5. Temos aqui, eu coloquei como tema os 3 passos da vitória. Amém? Os 3 passos da vitória. Ainda estou a ver ali o irmão a folhear, ainda não achamos Salmo 37. Versículo 5, já? Amém. Vou ler assim, diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vou repetir de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. São 3 coisas aqui, amados, amém? Vou repetir novamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Há alguma versão aí que diz descansa? Será que existe alguma versão que diz descansa? Aí no final onde diz tudo fará. Temos alguém com essa versão? Não? Amém. Então, amados, aqui temos este salmo de Davi, que traz-nos uma mensagem simples, mas muito forte, mesmo para abençoar a nossa vida, amém? Eu disse que o tema aqui que eu iria trazer, podemos dizer os 3 segredos ou os 3 passos para a vitória, como quisermos chamar, amém? O primeiro aqui diz este versículo, entrega o seu caminho ao Senhor. Primeira coisa é o quê? Entregar. É o primeiro passo e a melhor escolha para um cristão. O que significa entregar? É colocar diante de Deus nossa vida, nossos caminhos, nossos planos, nossos propósitos, nossa visão, entregarmos tudo a Deus. É uma transferência. Vocês já ouviram falar de transpasse de terreno? Faz-se muito aí transpasse de terreno. Quando falamos de entrega, recordo-me até das palavras de Jesus, quando Ele diz em Mateus 11, 28, vindem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando falamos de entregar, estamos a falar de nós passarmos o fardo que nós temos, a preocupação que nós temos, a angústia que nós temos, transferirmos isso para Deus. Entregar é isso, é o primeiro passo e a primeira escolha que nós devemos fazer, é o início, primeira coisa. E devemos entender aqui, amados, que entregar não devemos entregar apenas quando as coisas estão amargas.
A vida de um crente é uma vida em que sempre e sempre procuramos viver entregando os nossos caminhos a Deus, para que Ele cuide deles. Para podermos ter a vitória, precisamos de aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. A nossa vida, os nossos sonhos, o nosso casamento, até aquilo que ainda não aconteceu, que nós almejamos, nós temos que aprender a entregar no Senhor. Quando diz entrega o seu caminho, eu entendo que estamos a falar aqui de muita coisa. Seu caminho, por onde você anda, tudo que você faz, a sua jornada, é fundamental entregarmos a Deus. Amém? Tirarmos este peso. Como eu disse em Mateus 11, 28, Jesus está nos convidando a tirar este peso que nós temos e transferirmos este peso para Ele. E não ficarmos sobrecarregados, querermos ter aquela capacidade de que não, nós conseguimos gerir a situação. Não, nós somos capazes de controlar. E às vezes quando já as coisas já estão a sair fora do controle e já acaba causando dor e acabamos perdendo as coisas, é quando já nos lembramos que não, eu posso ir diante de um Deus verdadeiro, um Deus fiel, e eu posso entregar esta situação, este meu sofrimento, esta minha angústia diante dele. Amém? Então não espere as coisas darem errado para ter que entregar o seu caminho, a sua vida nas mãos de Deus. Aleluia, povo de Deus. Amém. Primeira coisa, qual é a segunda que vem aí? É confie nele. Confiar é a segunda coisa. Depois de entregar, nós temos que confiar. A confiança, amados, está muito a ver tem muito a ver com a questão da fé. É você confiar em Deus, acreditar que Ele está no controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. Você dentro de si acreditar e confiar que não. Eu já entreguei diante de Deus, e eu tenho um Deus que eu posso confiar. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que é Pai. Eu tenho um Deus que não desampara os seus. Amém? Segunda coisa é o que? Confiar. Entregar, depois você tem que confiar. É aí onde a tua fé entra em ação. Amém? É aí onde a tua fé tem que entrar em ação. É aí onde é a fase mais difícil, onde você tem que esperar também. Aí no confiar aí, também tem a espera. Porque para a resposta vir, às vezes não é no tempo que nós esperamos. E temos que aprender a mesmo assim confiar, mesmo tudo parecendo que está a desmoronar, mesmo que tudo pareça estar a fugir do nosso controle, temos que confiar que temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. Isso não é uma música, amados, para nós ouvirmos na nossa cabeça e cumprirmos um ritual, uma formalidade aqui. É necessário e muito importante confiar. Não só entregar e pronto, você já entreguei, pronto, tudo já passou, agora é só eu esperar, Deus vai fazer. Temos que confiar, temos que acreditar. Pela fé, nós temos que acreditar que aquilo que nós colocamos diante de Deus, Ele é justo o suficiente para nos abençoar, para nos conceder. Amém? E devemos perceber que Deus é Pai. Deus é Pai. Amém? Ele se preocupa conosco. Nós mesmo em casa aqui, as crianças, mesmo nós confiamos nos nossos pais. Quando o nosso pai diz uma coisa, quando Deus diz uma coisa através da sua palavra, está se comparando quando um pai, mesmo carnal, terreno, diz uma coisa para o seu filho. O que o filho fica com a ideia na cabeça? De que meu pai vai fazer. Porque meu pai não mente, porque meu pai me ama, porque meu pai se preocupa comigo. É a mesma coisa com Deus, amados. Amém? Nós temos um Pai, nunca se esqueça disso, amado. Temos um Pai e devemos aprender a confiar neste Pai, neste Deus que nós servimos. Amém?
Terceiro ponto. Descansar nele. Aí onde vem tudo fará. E já na parte dos resultados. Aqui estamos falando de você estar numa situação de você ter paz dentro de si. De que Deus, aquele que cuida de nós, Ele vai fazer tudo acontecer. Amém? Não estamos a falar de passividade, de você estar numa situação de que colocou diante dele, confiou e pronto, você ficou sentado. Amém? Tudo Ele fará. Estamos a falar de você ter paz no seu coração, não viver atribulado, sabendo que temos um Deus, aquele que eu coloquei, aquele que eu confiei nele, Ele tudo fará em meu favor. Tudo que eu necessito, tudo que é bom para mim, Ele fará. Ter essa paz dentro de si. Amém? Ter essa paz dentro de si. E tirar a ansiedade que está dentro de si, que muitas vezes fica instalado dentro de nós, e você pensar e acreditar e ter a certeza de que Deus vai operar. E Deus trabalha. Você ter a certeza de que Deus está trabalhando ao seu favor. Entra novamente aí a fé, amado. Porque às vezes quando nós não temos fé, às vezes as coisas acontecem, às vezes até coisas que nós pedimos acontecem, mas nós não conseguimos contemplar. Estamos a falar de coisas de Deus aqui, não estamos a falar de matemática e lógica humana. Se você também não segue o raciocínio do princípio meio, você não vai conseguir compreender o fim. Você não vai conseguir compreender esta parte que diz que tudo fará, se não ficarmos atentos. Porque Deus age, porque Deus fala. Amém? Eu dei testemunho de algo aqui que eu não falei exatamente qual é o motivo, mas Deus sabe. Durante anos eu orei, eu clamei, Deus respondeu. E o propósito que eu fiz é um propósito muito grande e muito desafiador. É um propósito muito grande e desafiador. Eu na altura, eu posso até compartilhar o propósito que eu fiz, mas não o motivo deste propósito. Eu sozinho para Deus, eu disse assim: Senhor, se o Senhor realmente me conceder isto que tanto me angustia, que tanto eu estou clamando, estou orando, na Tua presença, estou te servindo há anos, conceda-me esta graça, Senhor. Se o Senhor me conceder, eu vou honrar ao meu pai da fé, neste caso, com um salário meu inteiro. Foi a promessa que eu fiz. E mais alguma outra coisa que também não convém dizer, mas eu fiz esse é um exemplo de uma promessa que eu fiz dentro de mim e Deus cumpriu. Amados, Deus cumpriu. Infelizmente eu tenho, felizmente, aliás, nem vou dizer infelizmente, que Deus me perdoe. Felizmente Deus cumpriu e eu tenho que cumprir isso. Eu tenho que, quando regressar lá, eu tenho que cumprir este propósito. Tenho que honrar a Ele, dizer que, Pai, Deus respondeu às minhas orações. Ainda estou na luta, que talvez Ele conheça. Ainda estamos na luta, ainda há alguma coisa, porque nós vivemos lutando. Existem desafios muito grandes que você tem que entrar numa dimensão forte de um relacionamento com Deus e de propósito com Deus, amado. Existem coisas grandes que, se você também não levar as coisas de uma forma grande, eu sei que nós não podemos desafiar a Deus, né? Como Jesus, quando foi sendo tentado, não podemos querer colocar Deus à prova. Senhor, se você, como se fosse uma troca de favores, amém? Mas estou falando de gratidão, de você honrar a Deus. Senhor, esta é a situação, esta é a minha vida neste momento. Estou colocando diante de Ti, estou acreditando, estou confiando de que o Senhor irá responder. Estou confiando de que o Senhor trará a resposta. E eu vou Te honrar, Senhor. Meu coração tem algo dentro de mim que me diz que eu devo Te honrar com isto. Eu quero Te agradecer, Senhor. Por favor, me ajude. Entra neste propósito. Amém? Entra neste propósito. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Às vezes demora. Às vezes demora. Às vezes demora. Eu levou anos. Imagina. Levou anos. Mas Deus respondeu. E eu creio que ainda Deus tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Amém, igreja? Creia nisso.
Creia nisso. Nós não estamos falando de um Deus, de um conto de fadas, de narrativas políticas, como diz. Eu não sei se ele usa esse termo narrativa, ele usa um termo aí de política, não sei. Não. Estamos falando de coisas da fé. Estamos falando de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que ouve. Amém? Estamos falando de um Deus de maravilhas, que pode todas as coisas. Creia nisso. Amém? E Deus vai te honrar rica e poderosamente. Amém? Eu não vou mais além. Pegue essas 3 coisas. São os 3 segredos que eu deixei para vocês aqui. Amém? 3 segredos ou 3 passos para você vencer. O primeiro qual é? Entregar. Entrega a Deus. Aquilo que está aqui dentro de si, entrega. Tira esse fardo. Entrega a Ele. Jesus já disse isso. Tragam a mim aquilo que vos pesa. Eu vos aliviarei. Amém? Então, entrega. Segundo, confie. Não adianta você entregar e você não confiar. É como você colocar uma semente e você não acreditar que aquela semente vai brotar. Você tem que confiar dentro de si de que Deus tem poder, tem capacidade, tem todo o domínio para poder resolver aquela situação. Amém? E, por último, descansar no Senhor. E Ele tudo fará. Descanse. Fique tranquilo. Deixe Deus trabalhar. Amém? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Queremos agradecer a Deus por esta palavra. Tem pouco tempo para eu entregar a palavra ao pastor. Amém? Então, oremos todos em nome de Jesus. Pai amado, Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, te agradecer por estes salmos que nós lemos hoje. Esta palavra que nos abençoou, que nos edificou. Senhor, queremos dizer obrigado porque hoje aprendemos que existem alguns passos para que possamos vencer em Ti, Senhor. Um deles é entregar a Ti todos os nossos anseios, a nossa vida, a nossa preocupação, as nossas dores, a nossa visão, o nosso projeto. Tudo quanto existe dentro de nós, devemos colocar e apresentar, entregar diante de Ti, Senhor. E aprendermos, Senhor, também a confiar. Pai, ensina-nos a confiar, ensina-nos a acreditar, ensina-nos a ter o entendimento de que temos um Deus que vela por nós, que temos um Deus todo-poderoso, que temos um Deus que nos ama, que temos um Deus que se preocupa conosco, que temos um Deus em quem podemos confiar. Senhor, queremos confiar mais em Ti, queremos confiar mais em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Coloca, Senhor, a confiança dentro dos nossos corações, Pai amado, e permita com que possamos descansar, acreditando que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Pai, seja com sua igreja, abençoe a sua igreja, cuide de cada um de nós, da nossa jornada, da nossa caminhada na fé. Senhor, que a sua graça esteja sobre cada um de nós, hoje para todo sempre, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Ele esteja bem. Amados, já fomos abençoados. O Espírito Santo ele estava a mexer comigo. Para nós sempre nos esquecer. Amado evangelista Marcelo, esta experiência, desde partilhar. É forte, amado. Desde partilhar, eu ali fiquei quase explodir dizer amigo. O Espírito Santo está dizendo partilha lá. Já foi partilhado uma parte. Os irmãos querem ser edificados. Muitas experiências da Bíblia, mesmo aquelas pessoais, foram partilhadas. Então, encoraje que amanhã venha ministrar de novo aqui, partilha esse testemunho. Vai ser uma grande bênção para a nossa edificação. Porque, mano, quando nós estamos a ler aqui, só encontramos Davi, estrabou, bater, leão. Queremos ver um Marcelo, um evangelista nosso, que foi abençoado com coisas difíceis de alcançar. Amém. 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 Deus é bom. Então, Deus abençoe a igreja. Amanhã teremos o nosso culto aqui. Venha neste lugar, convide os outros irmãos. Quando nos mandamos mensagem no grupo, eu pastor que pus esses irmãos aqui. Os irmãos precisam sempre agradecer ao caminhar. Então, é um trabalho de cada um de nós dizer, irmão, no culto hoje na célula. Aliás, no culto
matinal, o que está a acontecer? Cada um de nós faça uma ligação para uma pessoa. Amém? Amém.